Então, eu sou o Felipe, eu sou consultor de organização e estratégia, né? Eu fui promovido aqui na apresentação superintendente, mas eu sou consultor lá. E a área onde eu trabalho, né? Os meus trabalhos lá, cuidam de inteligência, né? O processo de inteligência corporativa, estratégia e inovação, que vai ficar tudo desfigurado aqui, as letras, pelo jeito. E a parte de inovação. O nosso processo, então aqui vieram outras pessoas antes de mim, né, já apresentando processos que estão estruturados, que já foram pensados, voltados para a inovação aberta. O nosso, nós ainda estamos desenhando. Então aqui, se eu pudesse, eu passaria os meus 20 minutos fazendo pergunta para todo mundo, para testar, validar o modelo que a gente está pensando. Mas como, infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou passando aqui alguns princípios, algumas ideias, alguns nortes, né, que nós definimos para o desenho da frente de inovação aberta da Caixa. Há 2 anos e meio, quase, mais ou menos, foi estruturada a gerência de inovação, que tem se dedicado a montar o processo de inovação fechada. Então, a Caixa ela foi fundada em 1861, provavelmente a mais senhora das organizações aqui presentes, e 155 anos não dá para transformar um modelo mental que nasceu há 155 anos atrás para extremamente inovador da noite para o dia, né? Então, a gerência de inovação ela vem se dedicando, nesses últimos 2 anos, a tornar mais robusto e consolidar o processo de inovação interna com o processo de transformação, principalmente cultural da gente, né? De nós empregados lá da Caixa. Então, o começo desse desenho, a gente pensou, vamos olhar o que os outros estão fazendo, né? E aí a gente foi visitar, fomos no Cubo, fomos no Bradesco, agora a gente vai trocar cartões para ir também lá no Oxigênio, né? Para a gente poder ir visitar. E a ideia é que a gente começou a perceber que todos os bancos, apesar das fintechs teoricamente terem nascido como uma alternativa ao sistema financeiro, né, aos bancos em si, eles, na verdade, começaram a cooperar. E aí a gente já viu aqui a decisão dos bancos em, já que eu não consigo vencê-los, vou me unir a eles e aí crio fundos, enfim, crio mecanismos para conseguir integrar todas essas startups no nosso ecossistema, né, no nosso métier ali, no escopo bancário, no negócio bancário. Então, os bancos estão apoiando as startups. E uma outra coisa que a gente percebe que foi falada aqui é que a questão do digital, do móvel, né, do ágil, eles são traços de uma geração. Né, eles são traços da geração millennials, da geração Y, que já vai representar mais da metade da população economicamente ativa em 5 anos, como isso foi dito também. E que uma das coisas que a gente tem muito forte é a noção de propósito. Para nós fica muito claro que essa geração ela quer se divertir ao longo do caminho. Não importa só o final para ela, não importa só o alcance de um dado objetivo. Então, essa questão de propósito, essa questão de experiência, é algo que vem cada vez mais forte, tanto nas apresentações que foram feitas, e isso acaba ratificando a percepção do que nós temos, de que o cenário bancário vai mudar muito, e vai mudar muito, sendo exigido dos bancos, a clareza de propósito das coisas pelas quais ele executa os seus negócios. E um desafio que a gente percebe é do banco se tornar invisível. Então, com a internet das coisas, com toda essa questão de mobile, das outras organizações que têm mais proximidade com o cliente e oferecem outras experiências para o cliente, como o Apple, como o Google, como o Starbucks, que foi mostrado aqui, o banco começa a ficar invisível, né? Ninguém hoje já mais quer ir a uma agência bancária. Então, a gente precisa repensar todo o funcionamento do banco para que ele caminhe de um outro jeito, né? Ele consiga estar presente de forma invisível na cadeia dos consumidores, né? Dos usuários das pessoas. Então, a gente foi ver o que é que os bancos faziam, fomos visitar, vimos essa questão da mudança da sociedade, que tem cada vez mais ficado mais intensa, né? A noção de propósito, de mudança, de valores, o tema de sustentabilidade é algo que vai cada vez mais ficar forte. E a gente começou a olhar para a nossa história, né? Esses 155 anos, fomos procurar quem somos nós, quais são as características e as coisas que a Caixa tem a oferecer para as pessoas, para os empreendedores e para todo o ecossistema de inovação, né? Fintechs e todos os outros tipos de startups que existam.
E ao longo da nossa história, não sei se todo mundo está familiarizado, a Caixa ela foi criada pelo Dom Pedro II para receber depósitos de poupança de escravos e mulheres, que na época eram os mais marginalizados possível numa sociedade. E a Caixa ela vem avançando com esse trabalho de dar voz àqueles que estão silenciados pela exclusão, pela miséria e por toda a privação de recursos ou de acesso desde então. Então a gente tem trabalho com prostitutas, a gente tem trabalho com toda a população de baixa renda com políticas sociais, tem um trabalho muito grande da Caixa com populações excluídas e minorias. Então, o que muitos podem chamar hoje como inovador, a gente nasceu há 155 anos atrás como ousados. Então, por exemplo, receber o penhor, que na época foi estabelecido o penhor como uma exclusividade da Caixa para garantir o preço justo, para garantir que as pessoas não fossem espoliadas na hora de trabalhar com casas de penhor pelo país. E a gente vem fazendo isso há 155 anos. Então, esse viés de tentar olhar a sociedade, as necessidades que as pessoas têm, que o nosso país precisa para se transformar e para evoluir, nós entendemos que é uma das contribuições maiores que a Caixa pode dar ao sistema financeiro, às fintechs e a qualquer outra startup que venha se relacionar conosco. O relacionamento não é só comercial. Ele é comercial e com um conjunto de propósitos e princípios que precisam ser atendidos. Então, a gente pensou, olhando isso, o que é que a gente pode oferecer? Afinal das contas, fizemos esta retrospectiva romântica da nossa história e o que é que a gente pode oferecer. Hoje, uma das coisas que a Caixa tem como contribuir é o seu tamanho. A Caixa ela é do tamanho do Brasil. A gente brinca várias vezes, se você tira a Caixa nos últimos anos da história, da evolução do país, você tira a Caixa, fica bastante diminuída a contribuição em relação ao avanço e plataformas de investimento, políticas públicas e uma série de trabalhos que a Caixa executa como principal parceira estratégica do Estado brasileiro. Então, a gente tem o tamanho do Brasil. Tem logística, tem loja, tem agências, tem operações em todos os lugares do país e tem clientes de todos os lugares do país também. Política pública é algo que a Caixa ela é reconhecida por sua capacidade, pelo seu entendimento. Então, é um conjunto de saberes que a Caixa possui que quase ninguém mais tem nesse país. Então, é algo que a gente pode compartilhar, pode trocar. Isso também, eu vou falar mais para frente, um dos nortes que a gente tem é tentar pensar escalável. E escalável, uma das coisas mais escaláveis do mundo é o conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais e mais eu gero. Então é bom que eu não seja egoísta. E isso certamente é um dos conhecimentos que a Caixa possui e que podem fortemente ser compartilhados com todo mundo, para a gente conseguir definir formas mais inovadoras e melhores de executar políticas públicas. Uma grande base de clientes. Hoje a Caixa ela tem 78 milhões, mais ou menos 78 milhões de clientes. Isso uma Itália e um Chile juntos. Então, qualquer startup que, vamos dizer, atenda a base toda de clientes da Caixa pode dizer, eu atendo a Itália e o Chile juntos. Então, é uma base de escala, de crescimento, de potencial de mercado para as startups que certamente a gente pode compartilhar, pode oferecer e gerar ganhos compartilhados, ganhos mútuos. Bom, aí a gente pensou, então, algumas coisas que nós temos, nosso tamanho, nossa imagem, nosso propósito, nossa história, nossa preocupação com todo esse viés socioambiental que é necessário. E a gente começou a pensar, então, qual é o tamanho desse ecossistema? Porque a gente vê muitas iniciativas, então, qual é o tamanho onde ele está? Porque a gente percebe, o Flávio fez uma apresentação mostrando alguns elementos, colocou da densidade, que é onde o cubo busca contribuir mais fortemente, e a gente percebeu que quase todas as ações, quase todos os empreendimentos de inovação que as grandes organizações faziam estavam bastante concentrados nas grandes cidades, que até então é certamente óbvio isso. Então está em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, aí algumas cidades no Nordeste começam a se destacar, e para nós a gente pensa que esse ecossistema ele é, sem dúvida nenhuma, muito maior do que isso. Só que ele fica, assim como eu falei dos marginalizados silenciados pela miséria, ele fica marginalizado, silenciado pela exclusão,
pelo fato de não estar conseguindo se conectar com o resto da parte forte da densidade do ecossistema, que seriam essas 3 grandes metrópoles. Então, existe, sem dúvida nenhuma, grandes ideias e grandes possibilidades no centro-oeste, no norte do país, que hoje não contam com tanta força. E para um empreendedor conseguir fortalecer o seu negócio nesses lugares, eles têm que vir para São Paulo. Eles têm que ir para o Rio, eles têm que ir para BH, encontrar onde tem esses apoios. Então, isso foi um ponto que a gente se preocupou bastante em pensar como nós podemos fazer para ter essa capilaridade grande o suficiente para conseguir identificar onde estão essas pessoas e como elas podem prosperar aonde elas estão. Não faz sentido pegar um exemplo, uma ideia bacana em relação ao Pantanal. Aí eu tiro o cara de lá, trago ele para São Paulo, que seja ali do outro lado onde eu estudei, acho que a maioria aqui deve ter passado pela USP para vir para cá. Não faz sentido eu tirar o cara do Pantanal e botar ele na USP para ele fazer uma pesquisa do Pantanal. Ele tem que ficar lá no Pantanal desenvolvendo o negócio dele. Então, como que a gente consegue viabilizar essas pontes? Como consegue fortalecer isso? É uma das coisas que a Caixa, que a gente acredita que podemos fazer. Então, o ecossistema está por todo o Brasil, as pessoas estão espalhadas por aí, o nosso objetivo é tentar captar toda essa diversidade que existe no nosso ecossistema continental, na mesma dimensão do Brasil. Bom, aí alguns nortes que a gente pensou ao fazer essas visitas, ao começar a desenhar o nosso processo. O primeiro é tentar construir uma relação simbiótica entre os atores. Então, mais do que criar uma iniciativa, a Caixa, para meio que, entre aspas, competir com o que já tem aí, ou oferecer alguma outra alternativa, a gente quer cooperar com o que já está posto. Não faz sentido, vocês viram aqui a quantidade de fintechs e startups, de tudo quanto é tipo que existem, não faz sentido criar mais uma para ficar competindo com o que tem. Então, a nossa intenção é como que eu consigo amarrar tudo isso, como eu consigo receber tudo isso, e, obviamente, dar os encaminhamentos adequados, fortalecendo, inclusive, os programas que já existem. Eu não preciso criar mais um programa para tentar competir com os outros. Então, a gente tem uma série de iniciativas, tanto públicas quanto privadas, já robustas, já consolidadas, que é importante que a gente consiga se encaixar nelas, e aí conseguir prosperar de forma conjunta. Criar pontes. Essa é uma das coisas que a gente certamente pode contribuir. Então, pelo forte relacionamento da Caixa com o Estado, com os governos em todos os níveis, criar pontes é algo que a gente consegue fazer de uma forma muito hábil, com prefeituras, com estados, com o governo federal, com as universidades, entre os próprios empreendedores. Então, é importante que a gente pense em mecanismos para fomentar essa geração de pontes, essa criação de conexões. Transformar a realidade é algo que, assim como eu coloquei na nossa história, a Caixa já nasceu inconformada com o status quo. Então, ela nasceu na época para viabilizar que os escravos pudessem comprar sua liberdade, que as mulheres pudessem poupar e se empoderar. Então, essa ideia de que a realidade precisa ser transformada, ela está no nosso DNA. Então, é importante que os negócios e que as ideias que a gente consiga atrair e fomentar também tenham como propósito transformar a realidade. Mudar a situação como as pessoas vivem, como elas se relacionam, e isso em todas as dimensões que a gente precisa contemplar, econômica, social e ambiental e todas as suas intersecções. Através da colaboração, nossa intenção é levar, todo mundo aqui já está familiarizado com o conceito de economia colaborativa. Nossa ideia é construir um processo que leve ao extremo a economia colaborativa. Então, não só... Hoje a gente tem milhares de exemplos de fintechs e startups que trabalham na ideia de economia colaborativa, mas que ainda usam a troca monetária. E a economia colaborativa pura, na sua concepção, ela promove trocas. Não necessariamente a troca precisa estar intermediada por uma moeda, por algum dinheiro. Então, o fato, por exemplo, de se compartilhar habilidades e saberes não precisa necessariamente ser cobrado, pode ser trocado, e isso infinitamente replicável. E a gente cria um modelo que é escalável, porque não está limitado pelo dinheiro, por exemplo. Então, a ideia da colaboração, o fato, obviamente, de unir pessoas, vem naquela mesma ideia de criar as pontes, e unir pessoas, inclusive, envolvendo os nossos 78 milhões de clientes, e pegando, dentro desses 78 milhões de clientes, aqueles que têm interesse em contribuir para novas experiências, para novas formas de se fazer o banco, e de se fazer banking,
como estava na frase do Bill Gates, né? Que o banking é necessário, o banco não, e a gente acredita nisso também. Então é importante conseguir atrair os clientes para que eles possam se relacionar melhor com as fintechs e startups e terem soluções melhores para eles também. Então, de novo, a questão da economia colaborativa, fomentando troca, o escambo, né? Fomentando o compartilhamento real das coisas entre os negócios, entre as ações que já existem. Então, no limite, fomentar a colaboração e a troca entre Cubo e Novabra, o projeto que a Caixa vai fazer, o que demais bancos fizerem também, sem a necessidade deles terem que servir como alternativas. Na verdade, eles todos se complementando. Então, obviamente, a ideia da economia colaborativa, como eu já falei, é fomentar as trocas para ganhar escalabilidade. E nessa questão de escalabilidade, né, para poder ser replicado, é porque o desafio que nós temos, o objetivo que nós queremos, então o propósito é muito claro, é fomentar negócios transformadores. Então é fomentar todo e qualquer tipo de negócio que busque mudar a realidade, transformá-la, conectando as pessoas e os mundos que elas possuem. Então, a ideia é poder entender e conhecer as pessoas e fomentar o desenvolvimento de soluções globais de verdade. A gente já falou aqui, provavelmente em outras oportunidades isso pode ser discutido mais fortemente. Nós ainda carecemos de startups brasileiras globais. A gente ainda carece muito dessa visão planetária de soluções de negócio. A gente entende que quando você começa a fomentar o pensamento da transformação da realidade, nós temos uma série de instrumentos para conseguir fazer isso, e grande parte da transformação da realidade é de desafios globais. Atrás dessa fotinho aqui são os 17 ODS, não sei se todo mundo conhece, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que iniciaram agora, eles estão em vigor agora em 2016 e vão até 2030. E todos eles são globais. Então, resolver a miséria no mundo, a fome no mundo, a inclusão econômica das pessoas, isso tudo começa a demandar que a gente pense em soluções globais. E pensando em soluções globais, obviamente, eu posso começar o meu modelo global em uma cidade, em uma região do Brasil, e depois eu consigo criar um modelo escalável para todo o resto do planeta. É isso. Aqui está o e-mail da G9, né, que é a Gerência de Inovação, caso alguém tenha interesse em entrar em contato conosco. Obrigado.